Muito bem, estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai conversar sobre as mudanças no Sábado das Origens, que a AITA promoveu nesse ano. Nós vamos ter a presença, o grato prazer de receber o Alex Pereira e o Aníbal Costa. O Alex Pereira é engenheiro pelo ITA, na turma de 2004, tem mestrado e doutorado em engenharia eletrônica e de computação pelo ITA, professor de ciências de dados e inteligência artificial, é integrante da carreira de analista de planejamento e orçamento e trabalha no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Atualmente é o presidente da AEITA. Aníbal Costa é engenheiro pelo ITA na turma de 2002, é capitão da reserva da FAB, é funcionário de carreira do BNDES. Tem experiência nas concessões, ativos verdes, mercado de capital, garantias e originação de operações. Foi o primeiro colocado no vestibular do ITA no ano de 98. Atualmente é diretor de experiência da AEITA e foi o responsável pela organização da Semana das Origens de 2024. Então, vou passar para o Alex para começar a sua apresentação, e daqui a pouco o Aníbal está chegando. Galera, boa noite. Alex Pereira aqui, presidente da AITA, me apresentando para todos vocês. É uma grande satisfação desde janeiro desse ano, desde janeiro de 2004, estar atuando aí como presidente da AITA, mas desde janeiro de 2022 como vice-presidente. Nesses últimos aí 2 anos e meio, quase, muita coisa aconteceu, eu aprendi bastante sobre o ITA, sobre a ITA, a comunidade iteana. Eu tenho muita informação para compartilhar com vocês sobre tudo isso aí, sobre tudo que a gente veio fazendo, né? Esse ano eu tive a grata satisfação de entrar em contato, pelo menos tentar entrar em contato, com pelo menos um representante de todas as turmas do ITA. E eu consegui reunir 54 turmas de ex-alunos num grupo de WhatsApp chamado de embaixadores. E por essa ocasião, eu tive uma oportunidade aí de entrar em contato com uma amostra, né? Entrar em contato com todas essas turmas e ficar sabendo de alguns desafios, algumas peculiaridades de cada uma dessas turmas, coisa que é raro, assim, uma pessoa conseguir falar com todas as turmas, né? Por uma determinada ocasião, num determinado espaço do tempo. Então, essa foi uma das iniciativas, uma das coisas que eu teria compartilhar com vocês. Na minha fala inicial, eu queria compartilhar um pensamento também que me veio à mente no início desse ano, quando eu fiquei conhecendo um pouco mais da história da Itaex, um pouco da história da Fundação Casimiro Montenegro Filho. Tanto a Itaex como a Fundação, ela na sua gênese teve ex-alunos do ITA que tinham um desejo, um propósito, uma causa justa que eles queriam ver fazer valer. E o que acontece é quando algum ex-aluno aborda a ITA, olha, eu tenho essa ideia aqui, eu queria fazer isso na comunidade. O que a ITA tem feito, a ITA tem abraçado essa causa e dá um branding para isso. Então, eu formei o seguinte pensamento: a ITA, ela é formada pelos ex-alunos, né? Uma frase bastante trivial, mas a ITA nada mais é do que as iniciativas dos ex-alunos do ITA. E tem mais um spin-off da AITA, o Fundo Endowment, também surgiu do altruísmo de alguns colegas correr atrás e fazer
virar uma outra instituição para ajudar o ITA, enfim. Então, para mim, ficou muito forte esse pensamento que a ITA é formada aí pelos ex-alunos do ITA e não tem uma cabeça-chave ali que decide tudo. Gente, é alguma coisa bem mais orgânica, e qualquer um que queira desenvolver uma atividade de alto impacto, ele pode sim desenvolver essa atividade sozinho, e se ele quiser o apoio da ITA, a ITA vai apoiar. Não, eu não sou o primeiro que está apoiando, igual eu falei para vocês, né? A fundação foi criada lá na Fundação Casimiro Montenegro, foi criada lá na década de 90, e o presidente que estava na ITA na época apoiou. Mesma coisa a ITAX, também apoiou os ex-alunos ali da turma 61, os quais eu acho que são anjos entre nós, tá? Para fazer o que eles fazem. Eu queria ver quem está aqui. O Aníbal já está aí? Ainda não. Então, vamos continuar mais um pouquinho com o assunto de hoje, né? Vamos passar aí para o assunto da Semana das Origens. Gente, a Semana das Origens surgiu a partir de um grupo de WhatsApp. O Aníbal, ele foi convidado para vir trabalhar na diretoria da AITA, depois que, na verdade, foi o Bonfim que pagou uma missão para ele, falou, olha, cria um estatuto da regional da AITA do Ceará aí para nós, que a gente está precisando. E aí ele foi se debruçar sobre o assunto, e ele acabou fazendo uma análise estratégica, né, que acabou virando uma verdadeira consultoria para a AITA. Ele fez uma análise estratégica do posicionamento da AITA e de alguns caminhos, algumas iniciativas a se tomar. E aí ele fez essa apresentação para mim, depois eu pedi para ele fazer para a diretoria, e aí, na sequência, eu já convidei ele para vir trabalhar com a gente, né? E aí ele, num lapso de inspiração, ele falou, cara, eu vou, mas eu quero ser diretor de experiência. E eu falei, cara, eu não sei direito o que seria um diretor de experiência, mas na qualidade dessa apresentação aqui que você me fez, eu tenho certeza que vai vir coisas muito boas. E a primeira coisa mais genial que ele fez foi o seguinte, gente, ouvir é um exercício de empatia, coisa que raramente a gente faz. Esses dias eu estava discutindo aí com os colegas os exercícios de empatia e o quão difícil é a gente fazer isso. Mas o Aníbal encontrou no Estatuto da AITA um artigo lá que dizia que a AITA ela tem um instituto que se chama Diretoria de Áreas. Essa diretoria de áreas é uma diretoria temática composta por 10 ou mais membros. E assim foi feito. Ele criou essa diretoria de experiência e chamou 10 pessoas para compor essa diretoria de experiência. E esse grupo de WhatsApp ele chamou de AITA Experience. E ele convidou mais algumas pessoas que entraram, e hoje a gente tem mais de 585, mais de 590 membros nesse grupo, nessa diretoria AITA Experience. Hoje nós somos já o maior grupo de WhatsApp da comunidade iteana. A gente bateu esse número hoje. Alex, a gente já está com o Aníbal aqui. Tá. Se você quiser interagir, tá bom, você pode. Já eu passo a palavra para ele. Então, gente, o que aconteceu nesse início, nessa gênese aí, foi esse exercício de empatia. E para mim isso é muito importante, inclusive como um aprendizado pessoal. É você ter certeza de que você não sabe tudo. Você ter certeza que não necessariamente você tem as melhores ideias e que as suas ideias são as melhores. E que um brainstorm bem organizado na comunidade, ela pode trazer excelentes ideias. E assim foi feito. A gente começou com esse grupo de WhatsApp, do AITA Experience, e a gente fez esse exercício de empatia lá. O Aníbal conduziu várias enquetes, onde a gente extraiu várias informações relevantes. Aníbal, eu estou
contando o início. Eu já contei aqui que eu te convidei para a diretoria da AITA, que você inventou essa diretoria de Experience. Eu contei para os colegas também que você fez aquela apresentação fenomenal, que inclusive, numa outra oportunidade, a gente poderia trazer até essa apresentação aqui para o Encontros para o Futuro, com o Futuro, porque eu acho extremamente relevante. E aí, nesse momento, eu contei também que a gente começou a ouvir a comunidade naquela diretoria temática AITA Experience. Você quer fazer uma fala inicial antes de a gente partir para os detalhes da Semana das Origens? Tem que abrir o microfone. Eu ainda estou merecendo aquela camiseta de começo de pandemia, né? O seu microfone está desligado, né? Exato. Gente, primeiro assim, uma satisfação eu estar podendo conversar com vocês, né? Eu gosto de dizer que eu sou fã dos iteanos, né? Aníbal, tu não é iteano? Justamente, eu sou fã também. eu olho assim para cada pessoa que está aqui nessa sala e tem uma história incrível por trás, né? Tem uma história gigante por trás. E às vezes a gente perde essa referência, porque a gente olha para um monte de gente boa, né? E às vezes a gente diz, ainda não atingi meu ápice, ainda não sei o quê, né? A gente dá esse monte de satisfação que, na verdade, não deveria ser dada, né? Eu tenho um filho que está no grau 3 de suporte do autismo, né? Então, ele vai fazer um pouquinho mais de zoada do que os de vocês aí, mas a gente vai fazendo. Então, assim, eu acho que tudo parte dessa premissa de que você olhar para um iteano é você pensar que por trás dele tem uma história fantástica que levou ele lá, tem uma história que aconteceu depois. Essa história ela pode ter uma vertente muito pessoal, ela pode ter uma vertente acadêmica, uma vertente empresarial, né? Não importa como você estica o lençol, o tamanho do lençol assim, é grande, é um lençol grande. Às vezes a pessoa estica numa direção, ou outras vão suprir outras demandas e tal, mas a partir do momento em que a gente identificou que poderia dialogar mais com a comunidade, trazer cada um desses iteanos para o protagonismo, trazer cada um de vocês para uma posição central na construção de uma comunidade, aí eu acho que as coisas ficaram legais, porque o Estatuto da AITA, inclusive, ele é muito interessante, né? Quem quer que tenha escrito, né? Acho que os colegas devem saber mais do que eu, mas ele cria poucos diretores. A figura do diretor, assim, o todo-poderoso, ele não existe. Só existe 2 diretores porque é necessário, o administrativo e o financeiro. O resto, ele chama de diretoria. E ele fala, 10 pessoas formam uma diretoria, ponto. E formam em qualquer tema, em qualquer lugar, né? Então, assim, quando o Alex veio conversar, o Alex é um cara que eu tenho muito respeito e, assim, nada desse negócio de Semana das Origens teria acontecido se o Alex não fosse presidente, não, gente, porque a gente não tinha nem 3 meses para fazer essas coisas. É uma loucura, mas é uma loucura que deu certo, né? Então, assim, foi uma luta que ele encampou. É um cara que, assim, vocês conhecem pouco, talvez, pela convivência, mas quem convive com ele sabe da generosidade dele com a ideia dos outros, com as ideias que vêm. E quando a gente abriu para todo mundo dar ideia, aí o Alex ficou poderoso, porque aí ele pegou a ideia, transformou esse barro aí num jarro bonito. E eu ajudei a transformar esse barro num jarro bonito. Então a história é um pouco essa. A gente, ao invés de pensar num diretor de experiência, eu digo, Alex, converse com a sua diretoria, eu quero uma diretoria meio esquisita, chamada diretoria de experiência. Aí o pessoal ficou meio invocado, porque disse, rapaz, você está inovando muito, eu não sei nem o que é isso, né? Alex topou, né? Eu digo, é CXO, vou chamar de CXO, Alex. Vou dizer para todo mundo que eu sou o CXO agora, né? Mas assim, para provocar também, para gerar porque a gente tem que trazer novidade para os lugares. Se a gente não se animar, quem é que vai se animar por nós, né? Então a gente tem que se animar na vida. Aí eu trouxe um pouco essa provocação, mas eu combinei com ele o seguinte, você me dando autorização de eu ser o CXO, eu ser esse diretor de experiência, o ato seguinte, Alex, vai ser eu abrir um grupo de WhatsApp. Não foi isso, Alex, que eu combinei com você? Acho que... Foi justamente. Acho que foi tipo dia 11 de setembro, sei lá, eu anotei lá no histórico do grupo, quem quiser olha. Mas assim, eu digo,
Porque eu não quero trazer minha opinião, Alex. A minha opinião, ela vale tanto quanto a dos 7.000 iteanos. Não serve de nada se não for junto com as outras. Eu quero trazer opiniões. Ao invés de eu trazer minha opinião, eu quero trazer opiniões, que é muito diferente. É uma coisa você trazer a sua opinião, você é uma pessoa olhando. Outra coisa é você escutar 200, 300 iteanos dentro de um grupo que tem várias turmas, e agora a gente está, graças a Deus, com 600 iteanos praticamente, e você escutar aquilo e tentar estudar aquilo e processar. Então eu fiquei 2 a 3 semanas junto com o Alex, fazendo enquetes. As pessoas já estavam ficando meio doidas com tanta enquete, né? A pessoa estava meio nervosa. Tem gente que saiu do grupo, tem gente que voltou. E você tem que ter resiliência, de entender que as pessoas vão ter uma resistência, vão entrando um pouco no clima. É uma coisa nova, as pessoas darem opinião. Por que esse cara quer saber minha opinião? Será que ele quer que eu pague a anuidade da EITA? Ele vai tomar dinheiro meu, né? Então, assim, existe todo tipo de pensamento quando a pessoa faz uma coisa diferente. É o normal, né? Só que a gente foi resiliente e foi construindo durante 2 semanas um arcabouço de opiniões até o ponto em que a gente disse: e se fosse um congresso nacional dos iteanos, já que nós estamos nacionalizando o ITA, nacionalizando a EITA, né? E aí esse foi o ponto em que começou a surgir a Semana das Origens, porque nós tínhamos o Sábado das Origens, que é um negócio de 1981, uma marca, né? E aí eu não vou entrar nesse assunto agora não, porque eu acho que eu estou pulando as fases, né, Alex? Você já falou disso. Não falei ainda não, mas a gente podia comentar algumas das coisas, como é que os nomes foram cunhados ali. Rapaz, Não, podemos. Então, assim, eu acho que a primeira etapa é o seguinte, gente, vamos nos valorizar. E nos valorizar, às vezes, é muito complexo. Por quê? Porque, primeiro, você bota todo mundo no grupo, é muita gente, várias opiniões. Às vezes a pessoa se sente até acuada de dar uma opinião, porque é tanta gente falando, 200 mensagens, 300 mensagens, fica enlouquecido, né? Então, às vezes, a pessoa até se encabula, né? Mas acho que cada opinião traz um elemento que a gente vai agregando. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, sem paciência não tem relacionamento. Não tem jeito. Tem que ter paciência. Porque eu quero só a parte boa da comunidade e não quero gastar tempo com a comunidade. Então, você errou na definição. Porque, assim, não existe como você ser caroneiro numa comunidade como a EITA. Como Aníbal, né? Aníbal, quando o Alex levantar a mão, você pode passar para ele. Tá bom. Vai-te embora, Alex. Fala aí mais. Mas então, aí uma das primeiras coisas que eu lembro que aconteceu lá no grupo de WhatsApp, tentando fazer da cronologia lá, foi quando a gente viu que a galera queria um evento de um congresso anual, não foi, Aníbal? Isso, a galera queria network mais amizade. Era metade queria amizade e metade queria network, não era isso? Lembra? Era isso. E, gente, uma das coisas que eu fiquei impressionado na época é a capacidade do Aníbal de trabalho mesmo, né? De banda, de largura de banda ali, de simplesmente dia após dia tá fazendo enquete, tá fazendo resumo, tá coletando as respostas, fazendo como se fosse um relatório, entregando, dando feedback para a comunidade do que cada um tinha pensado, enfim, e aí ele fazia as estatísticas, as alternativas que a galera mais tinha votado e tal, e fazia um comentário em cima deles. E aí foi nessa hora que começou a se discutir um congresso de iteanos, e um colega nosso chamado Fernando Salles, o Safão da 04, ele propôs um nome, né? Ele sugeriu um nome lá num brainstorm de nomes. Ele propôs um nome de um congresso que seria Infinitas, né? De infinitos, Itas. E aí surgiu o nome do Infinitas. Continua aí, Aníbal. Não, ainda teve um detalhe, porque, na verdade, o pessoal começou falando uns nomes bem engraçados, né? E aí, de repente, o Fernando falou Infinita. Aí o Paulo completou Infinitas. Bota um S aí, né? Então, assim, é um caos, é uma forma de contar, mas acho que, assim, mostra a abertura para a gente construir algo coletivamente, em que alguém dá uma ideia ruim, outro dá uma mais ou menos, alguém vem com uma boa, alguém completa a boa, e no final a gente sai com uma coisa que não foi o Alex que fez,
não foi o Aníbal que fez, não foi o Safão que fez, ou não foi o Paulo que fez, porque todo mundo botou uma pontinha daquilo, né? E eu acho que a satisfação das pessoas em se envolver num processo desse tipo é muito maior do que alguma coisa top-down, né? Vamos dizer. Aníbal, só para fortalecer esse teu argumento aí de que não foi eu que fiz e cada um deu uma contribuição, até hoje eu não sei a história do nome N Capita. Tu tem esse histórico? Eu tenho. É porque o N Capita, a gente começou a falar sobre a feira e a corrida, surgiu a ideia de uma corrida maluca. A gente ainda não operacionalizou esse ano, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente faz, né? Mas aí a corrida começou a ter muito circuito. Porque a galera vai. Não, aí começou a ficar muito complexo, a gente tinha pouco corredor e muita teoria do circuito, etc. Aí eu digo, vamos dar umas voltas em torno do negócio. Então, NCAPI é coisa de ficar dando volta em torno do prédio onde o evento seria, entendeu? Foi mais ou menos isso. O pessoal tentando definir circuito para corrida maluca, e aí surgiu essa ideia de colocar o número de voltas que você dá em torno daquela circunferência ali que seria o evento, né? Aí virou NCAPita, né? Porque também tinha essa pegada meio geek, né? O Iteano, ele é nerd, né? O Iteano, ele é nerd. O Iteano é nerd, né? Vamos lá, né? Nós temos aí 75 anos de nerdice. Eu duvido que o primeiro cara do Ita não era nerd. O cara era certamente nerd. Certamente, não tenho nem dúvida. É aquele cara... Fernando Mendonça, né, cara? Já é dessa época. Aquele cara que se diverte com outras coisas, velho. Não tem jeito. O cara gosta de um problema de física, aí mostra pra namorada Aníbal, o pessoal aqui era CDF. CDF. Olha, Thierry, a gente está pedindo para deixar eles falarem para depois a gente fazer as perguntas. Foi bem lembrado, o CDF, não sei o que de ferro, é isso mesmo. E aí, só que a gente às vezes tem vergonha, ou às vezes a gente não aproveita o suficiente, né? Mas a gente, assim, a partir do momento em que a gente se diverte com isso, a gente cria um ambiente para a nossa família se divertir com isso. A gente cria um ambiente para a sociedade se divertir com isso, para incluir esse tipo de pensamento, essa forma de ser, né? Então, quando a gente foi lá e lançou um foguete fictício na Praça de São José dos Campos, e todo mundo fotografou e fez aquela comédia toda, cara, isso é uma puta pegadinha nerd, né? Que os caras não sabem o que está se passando e você vai falando que tem um foguete que vai lançar e que está com a rádio fazendo... Então, esse espírito iteano, meio gaiato, né, que está lá do começo, até hoje tem, né, e que está no H8 muito forte, e que tem a ver com um pouco do bullying, que faz parte também da nossa comunidade, um bullying do bem, né, da amizade e tudo, mas que tem. Então, esse clima das iniciativas, não, porque é muito bom, agora estou fazendo um robô que joga futebol. Caramba, um robô que joga futebol. O cara não vai jogar futebol, não. Ele faz um robô para jogar o futebol, né? Então, essa forma de aproveitar a vida, né? Desde a Rádio RURD, laboratório de fotografia, até hoje, né? Quando você fala em Fórmula ITA, minibage, etc., é um jeito muito iteano. E aí, né, nada melhor do que a gente ter uma feira recreativa em que a gente pudesse colocar nossos filhos dentro do minibage, ou assistindo uma partida de futebol de robô, e sorrindo, né, fazer uma corrida maluca, esse tipo de coisa. Então, foi um pouco essa complementaridade em relação ao churrascão, né? O churrascão não cabe, né, uma família tão confortavelmente quanto uma feira de parque eventualmente pode comportar, né? Aníbal, e aí, só para terminar esse histórico aí dos nomes, eu também não vi o momento exato em que um conjunto de eventos tomou o nome Semana das Origens. Então, eu lembro da primeira vez você vindo já com uma apresentação de um cronograma de uma semana, mas eu não vi no grupo surgindo isso. Em que momento no grupo surgiu o nome? O que aconteceu, né? O Bonfa, né, falou assim, cara, uma das coisas mais valiosas que a ITA tem, que eu acho assim fantástico, eu gostaria que isso tivesse de alguma forma preservado, porque isso é muito bom, é o Sábado das Origens. Então, ele trouxe essa provocação, né? Que a marca era muito boa. E assim, vamos lá, experiência também é a relação que você tem com a marca, né? E aí, o que a gente ficou pensando, né? Como é que você vai fazer um outro evento que vai competir com o Sábado das Origens?
vai dar ruim. Por quê? Porque, pô, é uma marca consolidada e valiosa, nós podemos dar um tiro no pé. Como é que a gente resolve isso? Pô, se tem o sábado, deve ter a sexta também, deve ter a quinta, a quarta e deve ter a semana, né? Então, a ideia de criar, né, assim, de encapsular isso tudo. Desde aquele dia, não sei se tu lembra, Alex, que a gente ficou pensando, pô, será que dá para fazer um evento de empreendedorismo? Vamos fazer online, chama a galera do grupo que já existe para não inventar a roda, né? Porque também é isso, não inventar a roda. Já tem um grupo grande de empreendedorismo, outro grupo grande de IA e Dev. Por que a gente não aproveita e já faz um evento para esses caras saírem do virtual e se encontrarem, conversarem e tal, né? Então, a Semana das Origens, ela veio como uma ampliação de uma marca que não poderia ser destruída. Ela precisava ser ampliada, compatibilizada. E aí, para que coubesse mais gente, porque eu tinha uma crítica muito forte com o churrasco, por causa do meu filho. Eu dizia, onde é que eu vou trocar a fralda do meu filho? É uma criança grande, de 6 anos, que ainda usa fralda. Eu preciso trocar. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, assim, será que eu estou falando de colocar um super fraldário e brinquedoteca, etc., ou eu estou falando de um outro evento, né? E como é que esse evento vai competir com a Sábado das Origens? Não, vamos fazer semana, né? Então, foi um pouco esse debate em que o Bonfa botou a importância da marca, né? Aí você veio com essa questão dos online, para a gente trazer empreendedorismo Dev IA, né? E aí eu ficava pensando, pô, como é que a gente não destrói a marca e mantém a unidade? Já sei, né? Ao invés da gente pegar e ficar concorrendo, vamos botar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta com evento da semana toda e vamos chamar de semana. Né? E aí a gente vai valorizar o sábado, que foi a origem de tudo, mas a gente vai ampliar essa experiência. Foi um pouco isso. Perfeito. Aníbal, vamos falar um pouco sobre, os colegas aí não estão sabendo, né? Mas nos últimos dias a gente recebeu muito feedback da comunidade iteana. Você quer contar sobre os feedbacks que a gente recebeu? Rapaz, eu fiquei muito satisfeito. Eu queria deixar, na verdade, era um recado, uma provocação para todas as gerações, né? A gente, às vezes, tem a impressão de que a comunidade possa ser... porque essa comunidade ela nem é grata, né? Eu faço as coisas, ninguém lembra de mim e tal. Mas, assim, acho que existem muitas histórias, né? E algumas delas podem dialogar com essa questão em algum momento. Mas, para ser muito, muito honesto com vocês, eu nunca vi uma comunidade ser tão grata. Assim, ser tão grata com o que nós tentamos fazer, apesar de todos os defeitos. Porque, gente, a gente teve 2 meses e meio para botar Walter Schalka, botar Rogério Cerqueira Leite, botar Miguel Aburrabi, botar os iteanos da minha turma, todo mundo, assim, é muita coisa para fazer em 2 meses e meio, né? Sem ter patrocínio. A gente teve 2 patrocínios importantíssimos, foi o Farias Brito e o Poliedro. Foram as 2 empresas que tiveram de mão dada com a gente. Eu queria até agradecer aqui, né, deixar esse registro, porque realmente foi muito legal. Mas, assim, foi um primeiro evento. A gente não tinha carpete, porque custava 11 mil reais. Eu vou botar um carpete se eu não tenho 11 mil reais, entendeu? Assim, podia ficar muito mais lindo, claro que podia. Mas a galera sabe disso, e mesmo sabendo disso, a galera é grata. A galera diz, pô, obrigado, foi importante. Ano que vem eu trazer a minha família. Né? Teve uma amiga da minha turma, Andressa, que disse, eu nem vinha no domingo, eu estava em São Paulo já, mas meu filho achou um encarte da feira que tinha escrito que ia ter futebol de robôs. Eu voltei de São Paulo com ele e mais um amiguinho e nós viemos aqui assistir. E eu vi os 2 sentados com e a Andressa, minha amiga, e eles lá assistindo a partida de futebol de robô, e aí ela deu um super depoimento sobre isso, né? E aí, então a gente teve assim vários depoimentos que o Alex também pode citar aí, públicos, nominais, que no final das contas precisam ser estendidos a toda uma comissão que teve fazendo esse evento, né? O Paulo Inácio teve, o Nelson Butarrota teve, o Guilherme Moreira teve, enfim, um monte de gente, o Safão teve, pessoal, inclusive nos online também. Sabe por que as pessoas foram gratas? Eu cheguei a essa conclusão, Alex. Aí tu pode dar as tuas citações aí também. Mas as pessoas não ficaram gratas pelo evento. As pessoas ficaram gratas pela oportunidade de participar da comunidade.
Porque esse evento pode ter tido vários defeitos, mas uma coisa que ele tentou fazer foi trazer todo mundo, mesmo o cara lá na Europa, o cara nos Estados Unidos, o cara teve como estar no Setembro das Alturas, o cara teve como estar no online de desenvolvedores, né? E o cara, ou ele falou numa sexta-feira, ele foi chamado para uma coisa. Então, não é perfeito, claro que não é perfeito, mas eu acho que a gratidão está em escutar, deixar espaço para todo mundo, né? E, no final das contas, tentar fazer, digamos, o melhor com o que é possível fazer. E eu acho que esse aqui foi legal e gratidão foi absurda. Assim, eu quero até agradecer a gratidão, né? Vai aí, Alex. Cita o teu caso aí, cara. Galera, para mim, o Infinitas e a Semana das Origens, para mim, eles têm uma frase, um slogan, tá? Que é fazer amigos e conectar pessoas. Tanto o Infinitas quanto a Semana das Origens. E eu acho que esse é um dos motivos que a galera ficou tão agradecida, porque geralmente o Sábado das Origens é uma oportunidade ali de um dia só, e você viaja e tem aquele dia ali e volta para casa. E agora a gente proporcionou, óbvio, para quem tem condições, tem tempo e tal, a gente proporcionou uma maneira do cara voltar às suas origens e passar uma semana curtindo aquele ambiente de ITA, de H8, enfim, aquele ambiente daquelas pessoas que eles tanto gostavam, a tomar cerveja com aquelas mesmas pessoas e matar saudade, e tudo isso misturado com um ambiente, por exemplo, em que você consegue atender a sua família. Você consegue levar, agora sim, você consegue levar seu filho, sua esposa, e seu filho e sua esposa vão se divertir. Tem 2 momentos fenomenais para eles se divertirem, o show de física. O show de física foi fenomenal, a molecada adorou o show de física. Tá? O professor ele é super didático, ele fazia uns experimentos bem lúdicos, mas depois do experimento ele explicava um pouco da física, óbvio que num nível um tanto quanto superficial, não é um nível itiano, né? O itiano está lá em cima, o nível que ele explica para as crianças é bem mais embaixo. Na sequência, já no domingo de manhã, o Enicapita. Gente, eu diria que esse é um ativo, o Enicapita é um ativo. O Enicapita é um ativo para a comunidade itiana. É o seguinte, vocês já têm filhos. Como é que vocês vão influenciar os seus filhos a gostar de estudar, gostar de ciência, sei lá, gostar de ser nerd, né? Gostar de tudo que a gente gosta e ser alguém na vida e não ser um TikToker, não ser um YouTuber da vida. É muito difícil fazer isso. Eu estava estudando sobre isso, você consegue influenciar as pessoas influenciando com quem elas convivem. Então, se você coloca elas numa região geográfica onde muitas pessoas têm alguns hábitos, o seu filho vai adquirir esses hábitos, tá? Então, as 50 pessoas com que seu filho tem contato vão influenciar o que ela vai ser, onde ela vai chegar. Então, o Enicapita, ele vai conseguir mostrar para o seu filho um futebol de robô, vai botar seu filho para entrar dentro de um carro de uma Fórmula Ita, e o seu colega, que você está chamando de bicho, na frente do seu filho, e está fazendo as piadas de trote, isso dá um sentido de superioridade e seu filho vai falar, não, eu consigo fazer isso aqui também. Então, eu diria que o Enicapita, sim, ele é um grande ativo que a gente criou meio que no acaso, né? Aníbal, conta mais um pouco assim, como é que surgiu a ideia do Enicapita? Então, a gente tentou entender o que é que a comunidade gostava de fazer, né? Aí teve uma pesquisa em que o pessoal, alguns disseram que gostavam de correr, davam uns 20 e tantos %, outros falaram que gostavam de atividades lúdicas, de ciência, etc. E a gente tentou, então, trazer esse elemento que ainda estava faltando, que era esse elemento recreativo, em algum formato experiencial, ou seja, como é que a gente vai fazer para os caras experimentarem isso? Né? O cara gosta, mas como é que ele vai experimentar isso? E aí, eu acho que também tem uma coisa legal, que é você fazer o cara do primeiro, segundo, terceiro ano entrar em contato com a família do cara formado. E aí, assim, é um contato bem diferente de um contato formal, é um contato muito pessoal, é um contato quase familiar, né?
Então, você vai criando laços em torno de uma cultura meio geek, meio excelência, meio científica, meio diversão. A gente tem um pouquinho daquela coisa work hard, play hard, né? Trabalhe duro, se divirta duro também, né? Também aproveite, né? E eu acho que o Enicapita, quando a gente estava precisando, a gente já tinha o show de física, a gente já tinha uma coisa mais séria que era o Infinitas, do network e tal, e estava faltando uma despedida. Aí, para se despedir no domingo, né, o DCTA ele deu um pouco esse mote do domingo no parque, né? A gente vai conseguir implementar outras coisas na sequência para o Enicapita. Por exemplo, você chegar com a sua família e dar uma volta de motorhome ali, ou você aproveitar e até pilotar um drone, uma coisinha ali e tal. A gente até teve um drone voando lá um pouquinho baixo e tal, negócio bem controlado de um visitante, mas foi um negócio muito legal, né? Foi um negócio muito legal. E depois você ainda teve a questão do almoço de encerramento, né, Alex? Eu acho que valeria também você citar esse almoço de encerramento e um pouco do mote dele, né? Tá, deixa eu comentar um pouco sobre esse almoço, gente. Essa Semana das Origens, um dos principais pontos falhos que a gente notou durante a organização e a comunicação era a divulgação, porque a comunidade iteana ela estava acostumada com o Sábado das Origens, e de repente você chega com uma semana cheia de eventos, com três noites online, com um monte de palestrantes, com 20 palestrantes em 3 noites online, depois um evento na quinta-feira para ouvir a galera e dar sugestões de como aproximar os ex-alunos da escola e entre si. Depois, na sexta-feira, Infinitas, à noite o show de física, sábado de manhã cerimônia, sábado à tarde churrasco, domingo de manhã o Enicapita e domingo meio-dia um almoço, né? Um prêmio que a gente chama Prêmio AITA de Transformação e Inovação. Então, um dos nossos pontos falhos foi a comunicação. Cara, é muita coisa, e a gente não conseguiu comunicar para todo mundo e todo mundo entender todos os eventos. Durante a Semana das Origens, ficava evidente lá, as pessoas não sabiam para onde ir e tal. Mas, enfim, então, depois desse disclaimer, tem o prêmio AITA de Transformação e Inovação. Gente, contar um spoiler para vocês, tá? Esse prêmio surgiu num contexto em que a gente achava que a Semana das Origens ela estava ainda fraca em termos de apelo e de motivação, em termos de motivar o iteano a se deslocar da sua cidade para ele participar. E a gente tinha que trazer pessoas âncoras que pudessem atrair esses iteanos. Então, esse prêmio surgiu nesse contexto. E aí a gente olhou ali no nosso networking quem a gente conhecia e que já tinha dado uma contribuição significativa para o Brasil e para o mundo. E aí, nessa hora, a gente criou esse prêmio de AITA, de Transformação e Inovação. Alguns homenageados, eles não aceitaram vir, a gente estava chamando pessoas bem, assim, de grande destaque no nosso cenário de engenharia, no nosso cenário aí nacional, né? Algumas pessoas não aceitaram participar, mas os que aceitaram deram um brilhantismo muito grande para o evento. A gente homenageou 3 grandes personalidades aí da nossa comunidade. O Miguel Aburrabi, que é um iteano lá da turma 68, ele fundou várias empresas e é um especialista no assunto ali da teoria das restrições, assunto esse que eu já comecei a estudar porque eu gostei muito. E a gente homenageou o Anderson Guimarães, que é um CEO de várias multinacionais americanas, e o Walter Schalka, que foi o ex-presidente da Suzano. Só que a gente fez um dia, nesse almoço, a gente fez um dia que o tema do almoço era um dia de celebração à excelência e ao alto desempenho. E aí a ideia era começar de uma geração bem mais novinha e apresentar pessoas que já estão meio que decolando ali em termos de desempenho e que provavelmente daqui a alguns meses ou anos
eles vão atingir todo esse sucesso e vão ser bem conhecidos, tanto quanto são conhecidos esses mais velhos da geração anterior. Então, a gente trouxe lá um menininho de 9 anos de idade, que está nessa ascendente aí, já eu conto para vocês. Aí a gente trouxe a Carol Matsuzi, que é a cofundadora da Insider Story, a gente trouxe ela para dar uma palavrinha. Aí a gente trouxe a Andressa, da 02, para dar uma palavrinha também, e, na sequência, as 3 gerações homenageadas. E teve valeu, Davi, a gente trouxe também o aluno Bicho, que está atualmente no 5º ano, ali da turma 24, que está com a maior média do ITA da turma dele, nos últimos 9 meses, que é o Rafael Studart. Ele está com uma média 9,6 alguma coisa. E assim que terminarem todas as notas, vão contabilizar lá com as novas regras de summa cum laude, para saber se ele vai ou não ficar com o prêmio de summa cum laude. Mas muito provavelmente, né, gente, uma nota 9,5 dessa aí, pelo menos o Magna, ele leva. Então, a gente trouxe essas várias gerações. A geração ali do menininho mais novo, de 9 anos, é o Miguel Rosa dos Santos. Ele é um sócio mirim da AEITA. A AEITA organiza um prêmio chamado Sócios Mirins, onde a gente seleciona jovens de 7 a 14 anos de muito talento. É um processo seletivo nacional. Esse menino, ele foi selecionado há 2 anos atrás, e aí ele participou do programa, e desde então ele tem tido bastante destaque. Ele foi selecionado para fazer parte de uma sociedade internacional de honra e mérito, e ele vem recebendo cada vez mais destaque. A Globo, SBT, Record, Band, TV Aparecida, todos esses já entrevistaram ele aí nos últimos 2 meses. E ele é um apaixonado pelo ITA. Em todas as reportagens que ele vai dar, ele pergunta para a mãe dele: eu vou poder falar sobre o ITA? E quando ele fala que ele é sócio mirim da AEITA, ele fala que ele quer fazer engenharia aeroespacial no ITA e que o ITA é a melhor faculdade do mundo. Uma vez o cara da Jovem Pan perguntou para ele: não, mas você vai querer ir para o MIT, né? Ele falou bem assim para o cara da Jovem Pan: rapaz, eu quero ir para o ITA. O ITA é muito melhor que o MIT. Você está falando isso porque você não sabe, você não conhece. Está gravado isso, depois eu posso trazer para vocês. E aí, na Record, gente, no meio da entrevista... Não, no SBT, eu tenho esse vídeo. No meio da entrevista, ele está lá com a camisa dos sócios mirins, que tem a logomarca dos sócios mirins da AEITA. Ele levanta lá em rede nacional e apresenta: não, isso aqui é o sócios mirins e tal. Então, ele virou realmente um embaixador do ITA e da AEITA, tá? E aí, a gente trouxe esse menino para dar uma palavrinha, e eu fiz uma entrevista com ele em tempo real lá, e ele fez o pessoal se divertir bastante com a fala dele. Diga, Aníbal. Nós estamos chegando ao fim aí para abrir para as perguntas, ok? Deixa eu contar aqui os bastidores, né? Eu acho que, assim, sempre no sentido do voluntariado, né? E muita gente já entreguei um pouquinho. A gente está aqui, o Lamp estava aqui, inclusive, entre a gente, ex-presidente da AEITA, um cara que deu várias ideias para esse evento, para mim. A gente teve conversas online. Então, assim, tem que lembrar de muita gente. Acho que esse é um ponto central. Me perdoem se eu não citei, mas o Bonfa, que está aqui, né, o Davi Mesquita, que é nosso bicho, que está aqui, que é um dos diretores da AEITA. Enfim, tem muita gente boa. O Rafa Rosa, enfim, que é o vice-presidente, né? Mas assim, gente, eu acho que qualquer coisa que a gente vá fazer pela comunidade, vocês podem esperar pode esperar uma dificuldade muito grande, porque nós somos céticos, nós somos pragmáticos, né? Então esse é um ponto de partida, mas sempre vai ter, dentre todos os pragmáticos, um pessoal sonhador, um pessoal apaixonado, né? Então nessa hora você vai encontrar ali pessoas como o Paulo, como o Lamp, como, né, que vão comprar a ideia e que vão ajudar a coisa a acontecer, apesar de todos os viés e dificuldades, né? Chegar 2 meses de um evento que não existe, de uma semana inteira, e dizer que a gente vai fazer um evento de uma semana inteira, tendo 2 meses para fazer o evento, é um negócio que desafia qualquer sonhador, né?
porque, de fato, é um negócio ousado, você puxar um monte de gente, né? O evento aí que você teve 20 pessoas, 15 pessoas, evento de Dev IA, né? Num só dia, 4 meses, vezes 4, 16, mais os 4 moderadores, 20 pessoas. Então, 18, 20 pessoas. Então, aí você, né, conseguir encaixar na agenda do um Walter Schalka, o Rogério Cerqueira Leite. Eu vou contar essa história para vocês. O Paulo convidou o Rui para falar sobre o Rogério Cerqueira Leite, porque o Paulo sempre teve na visão para Infinitas questão das gerações, geracional. Assim, eu acho que esse foi um ponto dos pioneiros, foi um ponto importante para esse evento. Né? Teve algumas palestras sobre os pioneiros, e uma delas era o Rui que ia dar. O Rui, né, trabalha e convive com o Cerqueira Leite, né, Rogério? E aí o Rui foi contando para o Rogério que ia ser falado sobre ele. E o Rogério estava meio deprê, assim, foi ficando super animado, entendeu? Ele ficou ficando animado com o negócio. E aí chegou um ponto que o Rogério virou para o Rui e disse assim, sai daí, você não vai falar nada não, eu que vou lá falar. A gente está falando de um senhor de 92 anos de idade que entrou num carro com cadeira de roda e foi bater lá no ITA para marcar sua presença. Eu não lembro ter, nos últimos tempos, vivido algo tão emocionante quanto um auditório inteiro se levantando para bater palma, para fazer o Maomé para o Rogério, à medida que era lido ali o currículo dele, diga-se de passagem, absurdo, um currículo absurdo de bom. Né? Então, assim, um cara que realmente eu tive o prazer de estar presencialmente com ele, graças ao Infinitas, graças a tudo que a gente fez. Não é simples, não foi simples, e tem muito ceticismo. Para vocês terem uma ideia, a primeira palestra que eu consegui para o Infinitas foi de um cara que não é iteano. E foi o Mansueto Almeida. Eu liguei lá para o Fabrício Cavalcante, que é amigo meu de Fortaleza iteano. Eu digo, Fabrício, estou já para contratar alguém para vir falar no Infinitas. Quanto é que é, Aníbal? É uns 40 mil que eu vou gastar, é muita coisa. Os patrocinadores não apareceram, está tudo em cima da hora, enfim. Desafios, né, de um primeiro evento. Ele disse, Aníbal, por que eu não chamo o Mansueto? Não é iteano, não, mas eu tenho o contato dele aqui. Aí eu digo, tá bom, passa aí o contato do Mansueto. Aí ele passou e disse assim, rapaz, não sei se ele vai aceitar, mas, enfim, use meu nome lá, faço. Aí eu disse, não, pode deixar. Aí eu cheguei para Mansueto, mandei uma mensagem bem marota, né? O professor Mansueto, aqui é Aníbal, diretor de experiência da EITA, já usando todo o meu poder, né? Professor Mansueto, nós vamos ter o maior evento de iteanos do ano, chamado Infinitas. Nem existia ainda o evento, né? Vamos ter o maior evento do ano, né, com os iteanos, chamado Infinitas, e nós gostaríamos de contar com a sua participação. Aí ele disse, não, com certeza, na hora, pode me marcar aí. Já vou separar a agenda. Qual o dia? Dia 18. Tá bom, tá separado. Qual é o horário? Pode chegar meio-dia? Pode, professor. Vai ser um evento maravilhoso. Os iteanos estão muito animados, né? Mas nós não tínhamos o evento ainda, né? Assim, porque ele era o primeiro palestrante. E aí, o que a gente fez? Aí, pronto. Aí eu liguei para a Fábio. Aí eu também disse, quem lhe indicou foi o Fabrício, foi executivo do Tasso Gereissati, né? Ele hoje está na equipe de um grande family office, enfim, fiz aquela propaganda e tal, e ele topou, né, com uma grande generosidade, mas assim, um pouquinho também de não conhecer exatamente o que estava acontecendo. Só que o que acontece, né? Como o Mansueto topou, aí a galera foi topando em seguida, entendeu? Tipo assim, você chega para um cara, né? Walter, tem uma mesa aqui com o Mansueto Almeida para vocês debaterem os desafios do Brasil nesse evento que é o Infinito. O cara é o Mansueto, vai. Então vamos lá também e tal. Aí, não, aí chega para o próximo. Muito bom. Então, assim, só para arrematar essa minha fala, né? Para não deixar a coisa desamparada. O desafio de fazer um negócio desse pela primeira vez é, sem dúvida nenhuma, o desafio de acreditar, né? E o desafio de acreditar, ele é presente na nossa comunidade, nós somos muito céticos, muitos de nós não tem esse nível até de abstrair muito assim, pela perspectiva do sonho, a gente é mais palpável, né? Então, a gente vai escutar muita coisa que não vai dar certo, e você vai ter que encontrar um caminho em que uma pessoa consiga sonhar com você e convença uma segunda pessoa. E aí, no final, a gente tinha o vice-presidente da Embraer,
a gente tinha o diretor da FAPESP, a gente tinha o Miguel Aburrabi, Sidney Breck, 2 dias antes topou e pegou um avião, veio do Rio para São José dos Campos e compôs, né, Bento Koik. Então, assim, a gente teve uma oportunidade de encontrar haitianos como nunca na vida, num dia que poderia não ter acontecido, e a gente só tinha 2 meses e meio para fazer isso. O meu recado, para eu fechar minha fala, é: gente, essa comunidade só está começando. Se a gente parar para pensar o que dá para fazer em 2 meses, basta uma pessoa acreditar, né, 2 acreditarem. Se a gente começar a dar impulso para essas pessoas que acreditam, as coisas realmente vão acontecendo. Obrigado, gente. Ok, muito obrigado, Aníbal, muito obrigado, Alex. Colocaram a situação real aí. Eu vou pedir para os colegas que querem perguntar que levantem a mãozinha eletrônica, nós vamos fazer nossa filinha de perguntas, e eu e Arnaldo vamos fazer as primeiras perguntas. Eu vou lembrar das gerações, né? A ideia das gerações foi importante para resgatar como a gente se viu ao longo dessa formação do ITA, os vários itanos que são diferentes, são bastante diferentes. E aí eu procurei classificar essas gerações não pelo XYZ, Baby Burner, mas pelo qual era o mercado de trabalho principal que as pessoas, quando saíram, se formaram, estava aberta, né? Então, nós tivemos os pioneiros, a turma de 50 e 60, depois aqueles que foram para a indústria, foram trabalhar com a indústria brasileira, a indústria nacional. Depois nós tivemos a chegada da internet forte, outra geração, a turma de 70, 80 foi essa que eu falei, e assim os empreendedores, a próxima geração de 90 a 2000, e finalmente a que hoje lida com a inteligência artificial e lida com a sustentabilidade como os grandes desafios. Aí me veio a ideia assim, o que é o iteano? E o LAMP me ajudou a encontrar uma idealização do iteano, dada por ninguém menos do que o Marechal Casimiro Montenegro Filho, e formulada por um outro grande brigadeiro, que foi o Pacite, que foi quem criou o livro de Fortran, nos ensinou a programar Fortran no IBM 1312, né? Então, os 5 Hs, né? Que a humildade, a habilidade, a honestidade, o humor e a humanidade. E aí, o iteano ideal é um ser humano bem-humorado, honesto, hábil nos relacionamentos e nas negociações e humilde, né? Então, a pergunta final que eu fiz durante a minha apresentação foi: quanto vocês se encaixam, né, nessas 5 qualidades, habilidades que o Marechal Casimiro Montenegro Filho estabeleceu nas suas conversas com o brigadeiro Pacite. Então, essa questão é que fica um pouco para a gente avaliar nessa continuidade de trabalho que nós vamos ter para o futuro. Acho que o que se estabeleceu nessa semana foi uma relação entre as várias gerações, que podem continuar apesar das diferenças, né? E que deve continuar e que vai continuar para construir o ITA do futuro. Então, eu queria, depois de feito essa mais uma fala do que uma pergunta, passar para o Arnaldo fazer a pergunta que ele quiser. Tá, muito bem. Eu queria primeiro parabenizar o
a Alex e o Aníbal, não? Realmente foi um esforço bem sucedido e parabéns. A minha pergunta é do futuro. O que vocês têm planejado já para o ano que vem? Falar um pouco já sei que já tem uma data prevista. Então, rapidamente, quais são as lições aprendidas desse primeira semana e quais são os planos para 2025? Olha, gente, assim, a gente ainda não discutiu em termos de cronograma e atividade, novidade nas atividades, né? Mas tem uma coisa que está na agenda da AITA desde antes de eu entrar, que é a sustentabilidade financeira da AITA, tá? Esse é um assunto que é o nosso calo do nosso sapato ali. Acho que a gente está numa ascendente positiva para poder entregar valor para o ITEANO, proporcional ao valor que ele pague a anuidade. Isso eu digo um valor monetário mesmo. Não estou falando nem agregar, network, aí você paga pelo network. Não estou falando disso, não. Estou falando, vamos supor, o churrasco lá é R$250, aí você paga a sua anuidade e desconta ali. E aí você também tem direito a, sei lá, um e-mail, e você tem direito a uma assessoria jurídica, e somando tudo isso, fica economicamente mais vantajoso do que você não pagar. Então, a gente está num ascendente positivo para a gente conseguir oferecer isso aí e entregar valor monetário mesmo para o ITEANO, porque a rigor é para isso que serve uma associação, né, gente? É para deixar os seus associados numa condição melhor. Então, assim, o que vem para o próximo ano, né? A gente caminhar nesse sentido aí da sustentabilidade financeira da AITA, tá? Acho eu que a gente está indo bem, a gente está conseguindo agregar mais valor para os ITEANOS. A gente colocou esse ano mais um evento na lista que o ITEANO pagante da unidade ele pode obter um valor monetário evidente. O prêmio AITA de Transformação e Inovação um almoço no Conco Bambu, com vinho à vontade, com cardápio muito bom. E aí o ITEANO, sócio pagante da unidade prêmio, ele tinha 50% de desconto. Então, já começa a ficar bem próximo ali monetariamente, sem pensar nos benefícios de network. Então, começa a ficar monetariamente vantajoso. Aníbal, você tem algum comentário sobre essa pergunta? Eu acho que o ser humano ele nasceu para crescer. O ser humano ele tem um psicotropismo, né? Do jeito que a árvore vai para a direção do sol, nós vamos na direção do entendimento das coisas, do crescimento. Mesmo sujeito com a idade avançada, ou a criança, todo mundo está ali tentando se reciclar e entender onde ele está, né? Criar uma consciência mais ampla, né? Então, assim, quando a gente faz um movimento desse, que a gente amplia as consciências, a gente amplia o entendimento e a conexão da comunidade, qual é o próximo passo? Continuar ampliando, né? Porque é justamente isso que alimenta esse processo todo, né? Se você interrompe um processo desse, você cria uma ruptura desnecessária no que mais, digamos assim, afeta o ser humano, que é essa oportunidade de crescer, se conectar, se transformar, etc. e tal. Então, nós construímos uma plataforma de eventos com um grande potencial econômico, de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que nós geramos uma experiência nova para a comunidade, que no final do dia, da minha perspectiva de diretor de experiência, é o que a AITA precisa fazer. Nós não somos uma empresa em que alguém paga e alguém presta serviço. Nós somos uma associação em que só existem o quê? Associados. Então, essa coparticipação, essa cocriação, né, é o que nós precisamos perseguir, ampliar e fortalecer. E como isso pode e já está dialogando com a sustentabilidade financeira, eu acho que é um bom caminho, concordo com o Alex. Esse ano foi um ano de empate, esse ano foi um ano em que as empresas ainda não nos conheciam, agora a gente vai entrar numa relação forte com as empresas. A gente não quer dinheiro, a gente quer relacionamento, e a gente entende da importância de se relacionar com as empresas de São José dos Campos, e se relacionar com as empresas iteanas, e se relacionar com as empresas de alguns setores. Eu acho que o futuro é a gente trazer essas empresas para perto do nosso ecossistema,
e fortalecer ainda mais essas experiências que nós plantamos esse ano, né? Obrigado. Vou passar, então, agora para o Bonfim, que é o primeiro que está na fila aqui para perguntar. Tudo bem, pessoal? Aqui eu queria, antes de fazer a pergunta, fazer um testemunho aqui. Eu vi que o João Gomes está aí, vi que o Volkmer está aí. São pessoas que foram muito importantes na minha entrada por essa militância aqui em favor do ITA, né? E queria fazer um testemunho da importância que a Itaex teve na minha militância pelo ITA, né? Eu acho que o mérito todo aqui é do Aníbal e do Alex, mas eu sei que eu tive uma contribuição como conselheiro, né? Eu acho, durante todo esse período aí, e apoiando as ideias deles e tal. E também quando eu achei que o Aníbal era louco de fazer essa Semana das Origens, eu estava ali na diretoria da ITA, vendo o sufoco que é para manter a ITA viva do ponto de vista financeiro e tal, e o Aníbal vem com uma ideia maluca dessa, de puta, vamos fazer uma Semana das Origens e tal. Cara, pelo menos eu não vou atrapalhar, né? Então, vamos ajudar aqui os dois aqui da melhor forma possível. Eu fiz alguma contribuição também, eu acho que foi importante para dar uma segurança aí para o evento. Mas eu acho assim, eu queria dar esse testemunho do trabalho desses dois. Eu não considero que eu trabalhei 10% do que eles dois trabalharam, mas eu acho que a chama ali que a Itaex ergueu em 2016, em 2015, ela refletiu aqui, certo? Então eu queria dar esse testemunho em favor do Volkmer e do João, porque não por mim, mas pela comunidade. Assim, quando eu fui falar, João, na palestra sobre voluntariado, certo? Porque tem muitos de nós que não têm condição de doar em dinheiro, né? O que precisa para manter lá a Itaex, fazer os programas, tá? Então eu sempre fui um entusiasta do voluntariado. O Volkmer já estava no conselho, ele sabe como eu briguei dentro do conselho pelo benefício do voluntariado. E uma das coisas que eu fiz questão de falar na palestra foi: se você quer ajudar o ITA, você tem 3 instituições, né? A ITA, que é uma coisa muito mais sobre fazer a nossa comunidade se conhecer e representar institucionalmente os ex-alunos. A Itaex, que é para melhorar a experiência dos alunos no ITA, e o Fundo Patrimonial, que agora é uma projeção para o futuro, né? Então aí tá aí, sabe? É a ITA que nasceu em 54, é a ITA que em 2015, a ITA que nasceu em 54, a Itaex em 2016, 17 começou a chamar as outras turmas além da 61, e agora eu acho que assim essa Semana das Origens, tal. Eu acho que foi uma coisa muito legal, e queria ouvir aí do Aníbal e do Alex, né? A impressão que vocês têm hoje assim, eu sempre esqueço da Fundação Casimiro Montenegro Filho, porque eu não conheço muito e a culpa é minha, tá, pessoal? Eu sou um cara distante ainda da Fundação Casimiro Montenegro Filho. Talvez um dia eu chegue lá, mas eu ainda não. A culpa é minha de não conhecer direito e não saber como funciona, e tal. E assim, acho que a minha pergunta para o Alex e para o Aníbal é essa: saber o que é que vocês acharam, porque eu tive a impressão de que a gente aproximou muito as 3 entidades, né? Fundo Patrimonial, até a Fundação Casimiro Montenegro Filho. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês a impressão dessa conectividade agora na Semana das Origens. Quer falar primeiro aí, Aníbal? Eu posso falar. Primeiro, assim, acho que é muito pertinente você falar de todo esse ecossistema iteano. A gente teve um evento na quinta-feira, dentro da Semana das Origens, era justamente um debate sobre o ecossistema iteano. Gente, não importa qual que é o tamanho do bicho, a gente conhece na ecologia que existe um equilíbrio naquele habitat, né? E esse equilíbrio ele precisa contar com todas as participações. Então, acho que a ITA chegou muito forte esse ano, sobretudo nesse segundo semestre, esse esforço da gente criar o clima da comunidade, ajudar a criar o clima da comunidade. E a Itaex se reconheceu nesse movimento e ajudou a gente a fazer as coisas acontecerem também. E lá no ecossistema iteano estava o Heisemann, brigadeiro,
presidente da fundação, que estava lá discutindo com a gente, né? E eu vou te dizer, cara, se juntar tudo isso, não tem quem pare, não. Não tem quem pare, não. A gente tem um potencial muito maior do que o que a gente executou até agora. A comunidade iteana, pelo calibre dos seus, né, dos seus iteanos, olha, nós temos condição de ser uma marca cada vez mais global, inclusive com impacto profundo no Brasil, né? Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi um esforço da EITA em cumprir o seu próprio papel. A EITA, onde nasceu a Fundação Casimiro, inclusive na época do LAMP, a EITA, onde nasceu a Itaex, né? A EITA, que existe há 70 anos, desde 54, né? E que tem uma natureza complementar às demais, né? O que a EITA é? É isso, quando tem 1 ou 2 iteanos, já nasceu a EITA ali. Então, o ITA Ceará lá, que não tem um laboratório para ser, né, tutelado, organizado e tal, já tem os iteanos dentro de Fortaleza e através da EITA foi possível se organizar e ajudar um pouco o ITA a estar acontecendo lá, né? Então, a minha palavra assim, foi a melhor experiência possível, uma experiência de aproximação das organizações, em que cada uma pôde, dentro das possibilidades, brilhar ali a sua forma de ser, e a ITA fazendo o papel de AITA, esse papel do intangível, do patrimônio intangível, histórias para contar, amigos para encontrar, né? Toda essa coisa intangível que faz parte da comunidade. Muito bem. Alex, posso responder pode? essa aí? Sim, claro. Galera, a gente tem comandado, motivado, né, e comandado pelo reitor do ITA, reuniões bimestrais que unem todas as associações que estão ali em volta do ITA, a ITA, Itaex, Endowment, CASD, Fundação Casimiro. A gente se reúne e discute. Eu diria que a integração, em termos de objetivo e mirar a força e os recursos e o marketing, a comunicação, mirar tudo na mesma direção e apontar o canhão dessas instituições na mesma direção tá ocorrendo. Quanto a isso, eu fico razoavelmente tranquilo. Eu diria que a Semana das Origens não contribuiu tanto para essa integração ainda, tanto quanto poderia, tá? A gente pode melhorar bastante nesse sentido nos próximos anos. O evento da quinta-feira do ecossistema iteano é um evento que poderia ter tido esse efeito, tá? Agora, em relação ao endowment especificamente, o que a ITA tem a ver com endowment e tal, gente, ao meu ver, o ITA hoje, ele está com algum risco de não ter esse protagonismo que ele teve nos 70 anos anteriores. Diversos são os riscos aí, depois eu posso detalhar para vocês, mas ao meu ver, a gente não está num risco de extinção, longe disso, né? É uma instituição de muita qualidade e tal, mas esse protagonismo a gente já não tem. A gente tem os melhores talentos do Brasil hoje que querem estudar na Ivy League, tá? Lá nos Sócios Mirins eu convivo e seleciono esses melhores talentos, eles querem estudar na Ivy League. E o endowment, gente, é a nossa chance de reverter essa situação. O ITA tem uma meta de se transformar numa universidade global com o apoio do endowment. E o endowment tem esse potencial financeiro de dar esse benefício. A gente já tem lá, acho que, mais de 2 milhões de reais já doados para o endowment e só está aumentando. Na minha turma, a gente vai fazer uma nova placa de turma, a gente rateou lá por 50, são 150. O que sobrar mais disso, a gente vai doar para a Itaex via endowment, que é uma recomendação que eu faço para todos vocês. Peguem alguma coisa que vocês são apaixonados, quando vocês quiserem doar alguma coisa para o ITA, doe para esse fim específico que vocês querem doar via endowment, tá? Com isso, vocês vão contribuir para o ITA crescer e, enfim, se tornar essa universidade global e ter essa predominância e esse protagonismo. Okay. Paulo, eu terminei. Muito obrigado. Eu vou passar para o Briene e eu pedi desculpas a ele, porque na entrada estava uma névoa
E a gente está com problemas de invasão que já ocorreram, então custei para te admitir, mas está aí, Brienne. Eu agradeço. É que eu trabalho com 4 telas e eu tenho uma webcam, né, que essa estava fora aqui da minha USB, e a câmera do notebook, exatamente para evitar xeretas, etc., que diz que o pessoal vê até o que você está... Aí eu uso uma tecnologia bem antiga que não falha, eu coloco uma fita crepe em cima da câmera. Então, o fantasma que você viu foi a cola da fita crepe, né? Bom, eu só tenho uma pergunta a fazer, eu até tomei um susto aqui quando eu entrei, né? Porque eu vi essa foto aqui, ó. Eu falei, cara, será que o Thiago Silva está fazendo parte aqui olha, já tá rindo, já nem falar quem é. Thiago Silva faz um tempo. Olha lá, eu sou da turma 81, L, né? E tinha um pessoal na minha turma muito bom de bola. O problema deles é que eles eram muito bons de matemática. E aí acabaram indo para o senão estariam milionários, né? Essa é a única pergunta que eu tenho para fazer, mas eu gostaria de colocar o seguinte. Eu fui surpreendido positivamente. Eu estou vendo aí o Alex e o Aníbal até com as chorumelas, não porque o carpete, porque a brinquedoteca. Eu acho que como lab foi excelente, tá? Só que vocês querem tirar L++, né? Já lá de cara, né? Isso é uma coisa. E eu diria que é um evento de comunicação, porque ao longo da minha carreira, nerd e comunicação são coisas que normalmente não combinam muito bem. Então, como comunicação, eu fui surpreendido. Eu confesso que em relação a Sábado das Origens, eu participei muito pouco, né? E eu confesso que eu fiquei muito animado com a semana e com os eventos que, inclusive, assisti, né? Aqueles eventos lá de IA, de empreendedorismo, eu achei excelente, né? E quando alguém fala que não vai dar certo, com todo o respeito ao Bonfim, para mim isso é um incentivo, cara, né? Quando a gente participou do Festival de Música, em 78, eu sou da turma 81, né? Teve um cara que chegou na nossa... mas essa música aí não é festivável, porque nós entramos com 3 músicas, não ganhamos nada, mas nos divertimos muito e fomos lá e peitamos e deu certo. Eu até mandei uma foto, né, Aníbal? Lá, em preto e branco ainda. A foto muito legal essa foto, recomendo. Quem é o pessoal mais veterano, né, lembra do Lab Foto, né? Então, eu achei excelente. E como primeiro evento, tá bom demais, pô. Tá excelente. Óbvio que nos próximos eventos, muitas coisas, né? Tem que fazer os retrofits e tal. E eu diria que está de parabéns. Foi uma coisa muito rica, né? A gente vê aqui gente cabeça branca, cabelo preto, com cabelo. Eu mesmo já não tenho cabelo aqui, né? Já se foram alguns, apesar de ter o cabelo preto ainda. Então, eu acho que é muito rica essas fontes, né? Independente se o cara é um popstar, se é um baita de um CEO, se fundou empresas, 500 empresas multinacionais, etc., eu acho que todos têm muito a contribuir, né? E principalmente aqueles que ficam quietos, os mocados. Os mocados normalmente costumavam tirar nota boa, né? No ITA, né? Isso é uma coisa. Para encerrar a minha colocação, o Alex colocou uma coisa aí que, para mim, pode ser um pouco preocupante, que é em relação ao protagonismo que você acabou de falar do ITA, né? Eu estou meio por fora do currículo atual do ITA, mas hoje o mundo mudou muito, né? Independente de IA, independente de muitas coisas aí de tecnologia, o quociente de inteligência emocional, ele é fundamental. E eu, infelizmente, eu tive que aprender tudo isso depois que eu saí do ITA. Eu sou da área eu me desenvolvi mais, apesar de eletrônico, como engenheiro eletrônico, durei 5 anos. Eu venho da área de infraestrutura. E nos últimos 30 anos, o que é infraestrutura? É desenvolvimento de transporte, energia e saneamento no Brasil. Se vocês olharem para trás, depois do Fernando Henrique, com privatização de tudo isso, rede ferroviária, rodovias, energia, telecom, né, eu trabalhei para a Motorola há um tempo, mudou muita coisa. E nisso você precisa de muito jogo de cintura, porque a gente estava, como engenheiro eletrônico, a gente teve que conversar muito com o empreiteiro. E o empreiteiro, apesar dos pesares, ele sabe fazer negócio como ninguém, né? Então, eu diria que talvez eventos nessa área de infraestrutura, talvez seja uma pedida aí que possa né? E eu diria, para encerrar, que infraestrutura é uma área onde você tem um menu completo.
você tem recursos humanos, finanças, engenharia, governança, né, meio ambiente. Ninguém faz um metro de estrada se não resolver a questão ambiental, questão de desapropriação, etc. Então, essa área de infraestrutura é uma área que o Brasil é muito carente. Via de regra, você vê aí na mídia, né? O Brasil não pode crescer porque não tem uma infraestrutura, né, adequada. Parte da nossa safra de grãos, que a gente é campeão, né, a Embrapa está de parabéns, ela fica pelo meio da estrada, é armazenada em caminhão, a gente não tem silagem. Então, a área de infraestrutura, eu diria que eu levantaria aí um sinal amarelo para a gente... É muito legal, muito legal. Explorar um pouquinho isso aí, porque hoje a gente está muito no IA, internet, TikTok, etc., e web, pô, a China está louca para comprar grão da gente, pô. Tem 1 bilhão e 300 milhões de bocas lá para, né? E ela está desenvolvendo isso no mundo inteiro. Na África, a China tirou a África da miséria, trouxe todo mundo para a pobreza. Pô, é um baita de uma evolução. Entre miséria e pobreza tem uma diferença muito grande, né? E a China, a gente sabe que em 50 anos tirou quase 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Então, essa área de infra, eu diria que é uma área que pode ser explorada, tá, senhores? Basicamente, obrigado. Isso, mais uma vez, eu daria uma nota MB. Obrigado, Briane. Vocês... Pare de chorar. Aníbal e Alex, por favor. Primeiro, agradecer a contribuição, acho que é um excelente tema mesmo. E assim, inclusive eu queria dar 2 recados aí para a galera, né? Primeiro, tragam temas, tragam provocações, tragam eventos. A gente pode ter outra semana no meio do primeiro semestre, a gente pode fazer muita coisa juntos, né? Então, assim, ninguém pode morrer de solidão nessa vida. Ninguém pode se lamentar pelos problemas quando nós somos verdadeiros sortudos, bem-aventurados, que tivemos a sorte de nascer inteligente ou condição de estudar, etc. e tal. Nós somos, assim, uma riqueza nessa vida. Eu tenho um filho de 6 anos que não fala, né? Uma criança que nasceu mais inteligente que eu e que hoje não fala, né? E aí eu tive que aprender muita coisa desse mundo das pessoas que não falam, e aí eu olho para a gente de cara, que sorte que nós temos, sorte do caramba. Então, se a gente se enrola com as coisas, a gente tem um problema que precisa ser resolvido, é desenrolar. Nós somos uma comunidade gigante de boa, com muita gente do bem, gente com DC, gente com inteligência, temos tudo para ser felizes. Quando a gente escuta, às vezes, uma informação de que um colega até chega a tirar uma vida porque fez isso, ou de alguma forma liga uma coisa com a outra, né? E a gente vê esse tipo de dificuldade psicológica e tudo, a gente tem que entender que a gente é uma família, gente, né? Na dificuldade e na alegria. Nós temos que ter alegria com a vitória de todos os nossos, e nós temos que ter tristeza e compaixão para também ajudar a resolver os problemas. Não é só olhar para os eventos de grandes coisas, mas olhar também uma pessoa que faleceu, uma família que está desamparada, né? E na medida que a gente consiga fazer isso, né, integrar essas várias camadas reais da vida real, né, a gente vai se sentir mais feliz. A impressão que a gente tem, e aí eu fecho minha fala, é que quando a gente se mete muita gente se metendo na vida, a gente vai ficar triste, porque a gente vai trazer o problema dos outros para a nossa vida, e a gente já tem muito problema, é assim que a gente pensa. Só que não é assim que funciona. Na prática, quanto mais você se conecta às pessoas, mais feliz você é. E eu acho que a Semana das Origens só serviu para isso, para conectar. Quando meu filho entrou no Fórmula ITA, parecia que ele já tinha entrado naquele carro na vida dele. E o meu coração pulou, meus olhos encheram de lágrimas, e eu fiquei feliz porque tudo aquilo aconteceu. Então, a gente está nessa vida para aproveitar, galera. A gente está nessa vida para fazer as coisas acontecerem. E a gente está nessa vida para estender o que a gente recebeu para um monte de gente que não tem nada, né? Eu acho que o Casimiro botou isso na gente quando criou o ITA. O ITA não é só uma escola de gente inteligente que dá dinheiro, sei o que. O ITA é uma escola de gente capaz de transformar o Brasil, né? E a gente não vai ser feliz na vida enquanto a gente não estiver fazendo isso com a nossa plenitude. Então, a convocação que eu faço para toda a comunidade peguem esse momento de animação que nós criamos e não deixe morrer, não coloque dentro de uma gaveta. Pegue esse momento e transforme esse momento numa grande energia de alavancar a sua vida e o Brasil e o mundo, porque a gente tem a possibilidade de fazer isso. Basta a gente se unir. Quer mudar o mundo?
Se junta com os itianos que você muda. Sozinho você não vai mudar nada. Aqui você tem todos os elementos que você precisa. Generosidade, inteligência, formação, o DC e tudo mais. Então eu deixo essa mensagem, que eu acho que é o que a Semana das Origens significou para mim e para minha família. Obrigado, Aníbal. Muito bom. O Alex quer completar, Alex? Eu quero sim. Gente, as palavras do Aníbal são de chorar, né? Eu vi um monte de gente passando o dedo no olho aí na hora que ele estava falando. Galera, alguns comentários aqui, né? Os colegas aí falaram o Bonfim não acreditou, enfim. Cara, ele pode até ter falado que ele não acreditava, mas ele também trabalhou para dar certo, tá? E hoje a gente estava comentando, e eu queria compartilhar com vocês nos bastidores, o clima na nossa diretoria hoje é excelente, tá? Um clima de muita amizade, assim, de muito companheirismo e de cerrar fileiras e um ajudar o outro. Então, a gente consegue ver ali as expertises de cada um. O Bonfim, por exemplo, ele entende muito de finanças. Ele conseguiu olhar 10 segundos para umas contas que o contador estava me apresentando e pediu, faz isso aqui ali, e ele matou um problema financeiro que a gente tinha lá em 10 segundos. Mas, assim, o recado que eu passo para vocês é que a gente tem que fazer as coisas com o que a gente tem agora. Se a gente for ficar esperando, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que a EITA tiver dinheiro, o dia que eu tiver 10 funcionários e 5 diretores com dedicação exclusiva, gente, esse dia não vai chegar nunca. Eu percebi isso enquanto eu era vice-presidente. Eu passei um ano meio inerte tentando montar uma equipe e tal, e nada funcionou. E aí, depois disso, eu falei, cara, eu vou pegar esse tempo aqui que eu tenho e eu mesmo vou fazer as coisas e parar de reclamar que não tem recurso, não tem gente, não tem equipe. Então, esse aí compartilhar esse aprendizado aí que eu tenho e agradecer a todos vocês por terem comparecido aqui na Semana das Origens e por ter nos ajudado aí de alguma forma. É isso aí, galera. Um abraço. Passar para o Davi fazer a pergunta dele. Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite, eu sou o Davi, estou nessa diretoria também, como diretor de tecnologia. Realmente foi muito empolgante participar dessa semana. Falar para o Brienne aí que o Aníbal já está em conversas avançadas aí com o governador Tarcísio para falar de infraestrutura. Eu estou exagerando, mas eu acho que esse nome já apareceu aí na roda, né, das conversas. Só uma parte. Eu conheci o Tarcísio pessoalmente em 2017. Ele fez um seminário aqui no Transamérica, São Paulo, e aí calhou da gente sentar naquelas mesas redondas do almoço enormes, né? E o cara é muito bom. O cara realmente é muito bom. E depois eu estive em Brasília com ele. Eu tenho até um cartãozinho dele e tal. E ele é um cara fazedor. Falar um português bem claro, tá aí. E o Brasil tem muita coisa, principalmente para essa nova geração, cara. Só vai embora do Brasil se realmente não olhar para dentro aqui da gente. Tem muita... É só lembrar da universalização do saneamento. Só esse tema aí já é muita coisa. É isso aí. Sim. Já consegui um contato, Aníbal. Mas para fazer minha pergunta aqui, então, fazer uma provocação aí, né? Um fogo amigo aqui da diretoria. Vocês, Aníbal e Alex, vocês identificam algum segmento aí da comunidade, talvez em termos de geração, de sexo, que a gente precisa chegar mais, que a gente não conseguiu chegar, né? E se tem alguma ideia aí para a gente chegar nesse público, né? Saber se vocês têm alguma percepção nesse sentido, né? Se faltou alguém aí nesse evento desse ano, como é que a gente faz para chegar? As mulheres estão underrepresented, né? Estão subrepresentadas, eu diria. Diga, Aníbal. Não, vamos fazer uma mesa de mulheres ano que vem. Macei já topou. Vamos botar uma mesa inteira só de mulheres itianas. Vai ficar lindo. Gente, assim, uma coisa que eu não comentei, hoje eu sou um headhunter, tá? Se vocês um caça-talentos, se vocês ficarem sabendo de alguém, não essa pessoa tem uma ideia interessante, dando uma palestra, manda para a gente, porque a gente está atrás. Então, eu vou dizer para vocês, em termos de mulheres itianas, a gente tem várias, com super histórias, algumas delas estão no exterior e só vão poder participar com a gente online.
tá? Mas vamos que vamos. Mas a Macei topou ir, vi ano que vem. Eu acho que ela tá fazendo aniversário de turma, acho que ela é 05. É 05. Então, eu acho que ela topou, cara. E aí, assim, o que é que eu acho? Eu acho que a gente vai ter que ampliar um pouco o nosso vocabulário. Nós somos já mais de 75 anos de ITA. Então, nós temos gente de 90 e nós temos gente de 18. E o desafio não é incluir, o desafio é se entender, sabe? Eu acho que nós vamos temos exercitado isso. Quanto mais a gente conseguir exercitar, mais a gente vai ter a paixão e a alegria de estar convivendo entre gerações. O pessoal que está fora do país é um negócio que eu acho que a gente tem que pensar em projetos também. De repente a gente vai lá dar um oi para eles. Enfim, dá para fazer coisa, né? É só a gente ter criatividade. Porque a gente conseguiu trazer o pessoal online esse ano, mas eu acho que a gente poderia promover a vinda de alguns para dar palestra, ou a gente poderia, enfim, promover algum tipo de expedição dos iteanos para algum lugar de tecnologia, ou algum lugar que tenha ali uma experiência legal, e conectar isso com o CV, enfim. Acho também que o Bicharal, que está na graduação, né, participou menos esse ano. Por quê, gente? Porque a gente não tinha recurso suficiente. Então, assim, quem tiver aí os contatos das empresas e quiser realmente a gente ter um evento de 700 pessoas, vai ter que ajudar a acontecer. Só vai acontecer se todo mundo quiser, ou se uma parte da gente quiser. Se não quiser, não vai acontecer. A gente vai conseguir fazer evento de 200 pessoas, 150 e tal, e isso naturalmente exclui pessoas. Então, eu acho que, respondendo aí, Davi, nós temos um desafio de inclusão que não é um desafio, é um esforço de inclusão da comunidade. Como é que eu posso ajudar a que mais pessoas participem disso? Quem são as pessoas que estão afastadas, que às vezes estão traumatizadas com alguma coisa do ITA, ou que não foram reconhecidas? Se você identifica isso, gente, traz para a gente, vamos tentar criar uma solução, né? Porque no final das contas, eu acho que a gente tem que trazer um nível de satisfação e felicidade para a comunidade. A gente não tem como trazer dinheiro, a gente não tem como trazer um monte de coisa, isso, né? Oportunidade a gente tem, mas, né, cada um vai fazendo um pouco a sua vida também. Agora, a gente saber que um colega não está se integrando, está precisando de um apoio, de uma presença iteana, e a gente se furtar esse chamado, né? Eu acho que não. Então, para o ano que vem, eu espero que a gente tenha várias empresas apoiando. Eu espero que o pessoal que não se associou na ITA possa se associar. E se não se associou e acha que não faz sentido ainda, não tem problema nenhum, mas eu espero que vocês estejam no evento com a gente, que confirmem com antecedência, para a gente saber que vai ter 300, 400, 500 pessoas. Acho que ano que vem a gente pode fazer um sábado das origens com umas 500, 600 pessoas. Vai depender do quê? Da nossa capacidade de inclusão e de puxar as pessoas para um negócio que tem um potencial de ser fantástico. Né? Muito bem, Aníbal. A gente viu esse ano um ambiente familiar trazido pela iniciativa, principalmente estimulada pela participação familiar que o Aníbal colocou e planejou eventos para que a família participasse. Agora, é preciso também pensar nos eventos em que as mulheres iteanas e não iteanas possam ter espaços para conversar, nossas esposas, nossas irmãs, né? E abrir esse espaço familiar que o Aníbal bem ressaltou. A palavra está com o Alfredo Volkmer. A minha contribuição é muito rápida. Falando das contribuições femininas, eu aconselharia vocês também. Eu tenho, devido à IDEX, eu tenho um certo contato com o ITA. E é impressionante ver no ITA o número de professoras mulheres de um nível verdadeiramente excepcional. Citando rapidamente, Sueli, Carmen, Iris, Gabriela, Cristiane, Fernanda, olha, elas se destacam no ITA. A Emília, que é a vice-reitora,
elas se destacam no ITA, no corpo docente, pelo trabalho verdadeiramente excepcional que elas fazem. Então, não deixem de incluir essas mulheres, né, nesse trabalho de vocês. Vocês vão ver que elas vão ser o trabalho que elas são capazes de realizar, de participação, daquilo que elas já estão fazendo. Todas elas, hoje em dia, já têm um trabalho que vai muito além dos muros do ITA. Tá entendendo? Então, por favor, não as esqueçam. Muito bem, obrigado, Volkmer. Acho que está dado o recado aí para a gente, né? Que está envolvido aí com a EITA. Passar a palavra para o Bonfim. Só perguntar aí para o Alex Poníbal o que ele está pensando aí em fazer no primeiro semestre do ano que vem, porque ficar parado no primeiro semestre é bobagem. Boa, garoto. Provocação é boa. Boa. Bonfim, assim, sem me comprometer, né, porque a gente tem que analisar as prioridades e decidir em conjunto ali na diretoria, da qual você também faz parte, mas tem uma coisa que está na minha mente que é uma grande oportunidade, gente, é a gente fazer eventos no primeiro semestre ali em São Paulo, tá? Isso para mim, eu diria que grande oportunidade no seguinte sentido: a gente precisa de engajamento, a gente precisa de pessoas, tá? E onde tem muita gente, São Paulo e São José dos Campos. São as duas maiores regionais que a gente tem, né, cidades onde tem os iteanos. E ali em São Paulo tem pessoas bem importantes, influentes, iteanos de referência, então teria uma boa oportunidade para a gente fazer eventos presenciais em São Paulo no primeiro semestre do ano que vem. O que você acha, Aníbal? Rapaz, eu tenho um coração generoso para evento. Fazer um bolo e bater parabéns, para mim, já é bom, sabe? Então, a gente tem o final do ano aí, 70 anos, em dezembro, daí. Acho que devia ter um bolinho em São José dos Campos. Não custa muita coisa, pega um auditório, quem puder comparecer, a gente tira uma foto e bate palma e conta algumas histórias, vai ser divertido, né? Acho que o começo do ano, eu acho que o negócio legal é a integração do Bicharal. Eu acho que a EITA pode entrar com força nisso para trazer as tradições. Bota uma prova lá para o Bicharal fazer para ver se decoraram tudo direitinho. Aquele jeitinho carinhoso, né? Porque, assim, eu acho importante a gente ter esse aculturamento. Porque senão o cara fica iteando ignorante, não sabe o que aconteceu. E isso a gente vai, esse engajamento, esse espírito de corpo, a gente vai cultivando desde o primeiro dia no ITA, né? Então, acho que o primeiro bimestre seria legal fazer isso, né? E aí, assim, eu penso um pouco uma coisa legal para cada bimestre, mas é porque eu sou muito exagerado. Eu acho que vocês podem escutar mais o Alex nessa hora. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos chegando ao fim. Eu queria brindar vocês pela belíssima tarde de hoje que nós passamos, a nossa compreensão dos iteanos aumenta a cada ano e esperamos nos encontrar mais para frente. Saúde para vocês, então. Um brinde. Rapaz, eu não sabia que esses eventos do Paulo com o Arnaldo acabavam em vinho, não. Senão eu tinha trazido um negócio aqui. Ô, Salazar! Ei, Salazar! Aníbal. Pois é, eu não trouxe meu vinho, mas trouxe minha água alcalina hoje. Sextou. Parabéns.